Tudo bom? Estamos aqui ao vivo para conversar um pouco sobre essas questões relacionadas a dizer não. E nem sempre é fácil dizer não, né, na vida. Como a gente encontra situações que acabam nos afligindo, né, e nos colocando até mesmo contra a parede, né, e fazendo com que a gente encontre dificuldade para dizer não. E o quanto que dizer não é muito saudável. E o quanto que dizer não promove saúde emocional pra gente, promove saúde mental, né, e estabelece nas nossas relações limites, estabelece na nossa vida, não só nas relações de trabalho, mas nas relações familiares, limites. E o que mais o ser humano precisa nessa vida, né, são limites, né? A gente precisa de limites não só para nós, mas estabelecer esse limite também com o outro. E muitas vezes eu percebo que as pessoas têm essa dificuldade de dizer não e não quer nem dizer respeito ao outro, mas sim a elas mesmas, porque essa dificuldade que se tem, se a gente for parar para pensar e fazendo uma análise disso, isso está mais ligado à relação que você tem com você do que propriamente a relação que você tem com o outro, né? A questão do autoconhecimento, ela é extremamente importante nesse quesito, né? O quanto que você conhece a si mesmo, o quanto que você conhece as suas emoções, conhece como você reage às situações adversas da vida, e aí você vai poder, inclusive, estabelecer com relação ao outro esse limite, né? De poder também conhecer o outro, de também poder entender, ter uma certa empatia com o outro, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma visão, digamos assim, uma boa visão ao nosso respeito, né? Como a gente se vê, como a gente se olha, né? Como a gente se percebe, será que a gente tem a real noção do porquê que a gente sente determinadas coisas, né? E isso vai impactar diretamente as nossas relações, isso vai impactar diretamente como a gente lida com as situações com relação ao outro. Muitas vezes a gente acha que isso diz respeito só a nós, mas o quanto que isso diz respeito, ou melhor, que isso diz respeito só ao outro, mas o quanto que isso diz respeito a nós, né? Então é extremamente importante que a gente tenha essa consciência, né? Por que é difícil dizer não? Por que é difícil falar pro outro que não dá para fazer, que não vai dar para realizar de determinada maneira? Por quê? Né? O que o não provoca, não no outro, mas em nós, né? Porque às vezes a gente acha que vai provocar no outro. Sim, vai provocar também no outro. Mas o quanto disso provoca na nossa vida, nos nossos... nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, sabe? O que isso de fato interfere na nossa vida, né? Porque se a gente está olhando para dentro da gente, se a gente está olhando para o nosso interior, né, a gente está entendendo o que está se passando, né? Muitas vezes dizer não para a gente significa ter que se deparar com uma rejeição do outro, né? Ter que se deparar com o que vão pensar de mim, o que ele vai pensar de mim, né? Mas o quanto que, na verdade, às vezes a gente se coloca muito disponível, extremamente disponível, em excesso disponível, e isso gera uma sobrecarga, e não só uma sobrecarga de tarefas, mas uma sobrecarga emocional, né? E o que são essas sobrecargas emocionais que a gente acaba carregando? Muitas vezes sem necessidade, né? Eu costumo dizer que é um lixo emocional que às vezes a gente carrega e que... Será mesmo que é para ser assim? Será mesmo que a gente tem que ficar engordando emocionalmente, né? Passando por um processo de obesidade emocional, né?
comendo e botando para dentro tudo aquilo que nos faz mal, né? Comendo todos os açúcares emocionais, todos os hambúrgueres emocionais, todas as gorduras que vão fazer mal para o nosso organismo, né? No sentido emocional. Será mesmo que a gente está fazendo, tendo cuidados com a nossa saúde emocional quando a gente está dizendo sempre sim, sim, sim para todo mundo, sempre dizendo sim, eu posso fazer, sim, eu posso realizar, e muitas vezes a gente não quer nem realizar, muitas vezes a gente está com vontade até de dizer não e diz sim, né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? O quanto às vezes você fala que não quer fazer aliás, que você vai fazer, mas você não quer fazer, né? Isso é uma violação, né? Você está violando a si mesmo, né? Porque você não está respeitando as tuas próprias vontades, os teus próprios limites, você não está se respeitando, né? E será que é essa realmente a vida que você está querendo manter para você, construir para você? Inclusive, eu vou estar na quinta-feira fazendo uma aula e falando um pouco mais sobre isso, né? Sobre essas questões da importância da gente poder dizer não, né? De que é possível a gente, inclusive, aprender a dizer não nas relações interpessoais e, com isso, também promover diálogo na família, porque muitas vezes a verdade é que o fato da gente não conseguir dizer não começa dentro de casa, de acordo com a cultura da família, como você foi criado nessa família, né? Muitas vezes, quando a gente é criança, a gente recebe a orientação de que a gente tem que ser prestativo, que a gente tem que ser solícito. Sim, a gente precisa sim ser solícito, a gente precisa ser prestativo com as pessoas, mas a gente precisa estabelecer um limite para isso. A gente precisa estabelecer digamos assim, uma meta, né? Olha, eu vou até aqui. Depois daqui não dá mais. Eu não posso ultrapassar as minhas próprias vontades. Eu não posso passar por cima de mim mesmo. Porque o que acontece é que às vezes a gente passa por cima da gente como um trator, né? E quando a gente tá o tempo inteiro dizendo sim, eu faço sim, eu vou fazer sim, eu posso fazer, né? A gente, inclusive, dificulta a barreira, ou melhor, a gente coloca uma barreira, a barreira da impossibilidade do diálogo. Porque já repararam, como as crianças agem? As crianças, normalmente, elas dizem não pra gente na maior tranquilidade. Se elas não quiserem, elas vão dizer não tranquilamente. E uma outra coisa que é bacana a gente também observar com relação às crianças e também colocar isso em prática na nossa vida é a questão do porquê. Elas sempre questionam, né? O porquê promove diálogo, né? Ele dá possibilidade da gente dialogar um pouco mais, né? Da gente estender um pouco mais a conversa. Quando você sempre está dizendo sim, 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 não há motivos para a pessoa que está recebendo o seu sim te questionar. Então, se a gente for parar para pensar, muitas vezes aquela pessoa que está ali o tempo inteiro dizendo sim, 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 é ela quem está dificultando até mesmo o diálogo, né? Então a gente precisa criar ali, dentro dessa relação com o outro, possibilidades de diálogo, e a partir do não é possível criar possibilidades de diálogo, né? A partir do momento que você consegue dizer não, né? Não, eu não vou fazer. E quando você tem repertório, né? Que isso é também, inclusive, uma das coisas que eu vou estar trazendo nessa aula, né? Ter repertório. Isso facilita na hora de dizer não, né? Se eu respondo a um não de uma maneira mais humorada, né? Porque existem formas de você dizer não para o outro, né? É claro que muitas vezes você vai ter que ser bem taxativo, dependendo da situação, dependendo da circunstância, dependendo da pessoa, você vai ter que ser um pouco mais incisivo, sim. Mas em outras situações você vai poder utilizar ali do seu humor, do seu bom humor, né? Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Porque
Quando você se conhece, você sabe a medida para você usar o senso de humor, você sabe por que você não vai fazer determinada coisa e não vai sair dizendo sim para todo mundo de uma maneira alienada, porque o que acontece é que, na verdade, a maioria das vezes, a gente acaba falando sim no automático, né? E quando a gente diz sim o tempo inteiro, a gente está falando não pra gente. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando você diz sim pro outro, você está dizendo não para você, né? Você está dizendo, olha, eu vou fazer isso aqui, o meu tempo era para X, mas eu vou abrir mão desse tempo, né, que era para X, algo para mim, e vou fazer para você. Não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, mas a questão é como é que você faz isso. Você diz um sim e um não de maneira consciente, sabendo do que você está falando, sabendo como você está sentindo aquela relação com aquela pessoa, né? Você está vivenciando aquilo de uma maneira íntegra e genuína. Você está falando sim, porque de fato é o momento de dizer sim e automaticamente dizer não para você naquele momento? Ou você está dizendo sim porque você já está no automático, você já não sabe nem mais como lidar com isso e está levando, e é vida que segue, né? E o quanto é que muitas vezes você acaba produzindo, inclusive, sentimentos ruins pelo fato de estar o tempo inteiro dizendo sim para as pessoas, né? Você acaba acumulando uma carga tão grande de tarefas e muitas vezes até mesmo emocional que você fica com raiva de você mesma, né? Porque você tá ali dizendo sim o tempo inteiro, enquanto que na verdade você queria dizer não, eu quero ficar sozinho, não, eu quero sair agora, não, eu não quero ficar em casa cozinhando, eu não quero ficar em casa estudando nesse momento, sabe? O quanto que muitas vezes você acumula coisas, tarefas, e com isso, consequentemente, vem também um acúmulo emocional. Por quê? Você fica com raiva de você e até mesmo, eu ouso dizer que você fica com raiva até mesmo daquela pessoa que você disse sim. Né? Mas por que você disse sim? Por que você disse que ia fazer? Por que você disse que estava disponível? Por que você disse que estaria dispondo um tempo para aquela pessoa que você não estava com vontade de dispor, né? Ou pelo menos não naquele momento? Existem maneiras de você dizer não e que vão facilitar, digamos assim, não só a tua vida, mas a vida do outro, daquela pessoa que está recebendo aquele não, né? Existem formas, não digo assim adequada, mas que não vão prejudicar nem a você nem ao outro, sabe? E a gente precisa aprender, né? São habilidades que a gente precisa ter, e mais do que habilidades, são competências que a gente precisa desenvolver, porque o fato é que a gente não aprende sabendo essas coisas. Aliás, não aprende sabendo foi ótimo. A gente não nasce sabendo essas coisas, né? E não tem problema, a gente pode desenvolver isso, né? Muitas vezes as pessoas até têm uma habilidade, mas não têm competência. Existe diferença entre a habilidade e competência, né? Quando a gente vai falar de trabalho, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma habilidade técnica, né? Ela tem conhecimento daquilo, mas na hora de desenvolver, né, dentro das relações humanas, dentro das relações interpessoais, né, que é o que as empresas hoje, inclusive, têm pedido e têm solicitado muito, porque às vezes você nem precisa ser uma pessoa muito sabe, assim, inteligente naquela tarefa, mas se você tiver uma competência de se relacionar bem com o outro, você tá dentro daquela empresa, vai poder executar ali de uma maneira tranquila ali naquela equipe. Tem uma pergunta aqui pra mim, é isso, gente? Tem um negocinho aceso, essas coisas novas assim, às vezes eu não sei usar muito bem. Solicitações, Mônica pediu para
para participar. Ah, vamos lá então, vamos ver aqui. Mônica, você tem uma pergunta para fazer, dando, Mônica? Vamos ver, aguardando. Será que ela ainda tá? Gente, pode deixar pergunta aqui também, tá? Pode fazer pergunta. Olá. Olá, Mônica. Será que foi? Não foi? Acho que não, hein? Mônica? Acho que não. Tá. Daqui a pouco a gente... Mas, entende? A importância de você poder desenvolver a habilidade. Uma coisa que essa habilidade, né, de você dizer não. Uma coisa que é importante também e que vai auxiliar na questão da promoção do diálogo na família, né, é você poder comunicar dentro da linguagem, né, de cada um, né, dentro da sua linguagem, né, e você também poder compreender a linguagem do outro, né, porque muitas vezes, olha só, uma coisa que é interessante, porque muitas vezes a gente quer dizer não e diz sim, olha o que você está comunicando, né, será que a gente comunica de fato aquilo que a gente deseja, né? E aí a gente não gera aquele diálogo, né? Até mesmo um diálogo genuíno. E o melhor lugar para a gente promover um diálogo genuíno é dentro de casa. Às vezes as pessoas acham que o fato de estarem todos calados, de estarem todos em silêncio, que está tudo bem. Isso não necessariamente é verdade. Na maioria das vezes isso não é verdade. A falta de diálogo distancia as pessoas. É o diálogo que promove a aproximação, é o diálogo que promove vínculos, né? Então, por isso que é muito importante quando você, por exemplo, tem repertório, né? Na hora que você vai dizer não, você vai estender o diálogo com a outra pessoa, né? Você não vai simplesmente dizer não. Você vai, sim, falar, olha, não, mas não, por que eu não posso? Eu não posso por isso. Eu considero que isso que você está me pedindo é extremamente importante, mas eu também estou, sei lá, de repente você está num projeto, né, trabalhando em alguma coisa que é importante para você, e aí você poder dizer, olha, eu também estou num projeto que é extremamente importante para mim e que isso está me tomando tempo, mas... se eu puder te ajudar de uma outra forma, né? De uma forma, é claro que você vai talvez até sugerir, né? Que não vai te tomar tanto tempo quanto essa solicitação dessa pessoa, sabe? É você poder criar repertórios para você poder dizer não. E você não vai estar se prejudicando e também não vai estar prejudicando o outro, né? É você poder falar e falar genuinamente, e falar com verdade, né? É você poder justificar muitas vezes por que você não vai fazer e não simplesmente não e tá tudo bem, né? Não necessariamente. Então, quando você tem repertório, você consegue promover, estender mais o diálogo, né? Quando você diz que não vai fazer determinada coisa, ou que não está com vontade, ou quando você diz não para alguém, você, além de estar se protegendo de alguma maneira, você também está ajudando essa outra pessoa, né? Porque você, quando eu digo que você está se protegendo, é porque você não está ali carregando um monte de coisa que são desnecessárias para você, carregando uma bagagem que não é para você, carregando um fardo, muitas vezes, que não é seu. Por que não compartilhar, né, essa bagagem, né? Por que não dizer que você precisa do outro, sim? Por que não
se colocar até mesmo no lugar do outro, de maneira empática, né? De poder ouvir e também ser ouvido. À medida que você pode ouvir, você cria possibilidades para ser ouvido, né? Então é importante a gente poder estabelecer conexão com o outro, estabelecer diálogo, estabelecer não, né? Dizer não. E essa é uma competência que a gente pode desenvolver. Então, se você, de repente, se sente culpado muitas vezes em dizer não, saiba que existem possibilidades, saiba que existem caminhos que você pode trilhar, que você pode criar, para que você possa dizer não com tranquilidade, para que você possa dizer não sem culpa, para que você possa dizer não com responsabilidade, né? Então, é importante a gente poder estabelecer isso, porque isso é um cuidado com a gente, isso é um cuidado com a nossa saúde emocional, é um cuidado que a gente tem e estabelece com a nossa saúde mental, né? Quanto mais coisas a gente vai acumulando, quanto mais tarefas a gente vai criando, quanto mais atividades, né, a gente vai acumulando, menos tempo, por exemplo, a gente tem para nós, né? Eu não sei quantos de vocês já leram ou ouviram falar do livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, né? Que na verdade está falando, esse livro fala de relacionamentos, de como você se comunica com o outro, né? E que não necessariamente como você atende ao outro é a forma que ele gostaria de ser atendido. Como você responde a esse outro não é necessariamente a forma como ele gostaria. E muitas vezes a gente faz com o outro, responde ao outro ou atende ao outro do jeito que nós gostaríamos de ser tratados, do jeito que nós gostaríamos de ser respondidos, sendo que nem sempre é assim, né? As pessoas são diferentes e cada uma tem uma maneira de responder a determinados aspectos da vida. Não é porque você gosta de uma coisa de determinado jeito que o outro vai também querer ter essa mesma resposta igual, né? Tem gente que se sente feliz ou que se sente amado, por exemplo, só por alguém disponibilizar um tempo de qualidade com ela, né? De estar ali conversando, né? E outras pessoas já vão se sentir felizes e amadas, né? Por receber um elogio e só isso já basta, já é o suficiente. A questão é que cada um de nós precisamos entender qual é a linguagem que nós nos sentimos mais amados, né? Que nós nos sentimos mais confortáveis, que nós desejamos ter como resposta aí do outro. E a partir disso, a gente vai conseguir sim responder a esse outro da maneira como ele quer, né? Da maneira como ele se sente amado, da maneira como ele se sente respeitado. Eu não sei se está dando para entender, eu não sei se eu estou me fazendo esclarecida aqui, mas é por aí, tá? E aí, se você quiser saber mais também de como é que a gente pode desenvolver, criar repertório, desenvolver habilidades para dizer não para o outro nas relações interpessoais, né? E na relação intrapessoal também, né? Porque não só dizer não pra gente, mas dizer sim, né? Porque a maioria das vezes a gente acaba dizendo sempre sim, sim, sim pro outro e tá dizendo não pra gente. Mas poder encontrar um ponto de equilíbrio aí, né? Fazer a coisa de uma maneira mais consciente, responder às expectativas do outro, ou não, se é que a gente tem que estar o tempo inteiro respondendo à expectativa das pessoas, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira equilibrada, que isso não seja prejudicial nem para mim nem para o outro, porque o que acontece na maioria das vezes é que a gente acaba se prejudicando
em prol do outro, né? A gente acaba abrindo mão, muitas vezes, daquilo que a gente quer, abrindo mão das nossas vontades, dos nossos desejos, em prol do outro. E aí, eu coloco e deixo aqui a pergunta, pra que isso, né, pessoal? Por que isso? Né? Muitas vezes é uma questão de autoaceitação, a dificuldade de se aceitar, até, de aceitar a si mesmo. Né? Será que você entende quem você é na vida? Né? Será que você se conhece o suficiente ao ponto de você ter convicção e ter firmeza na hora de dizer não, não vai dar, não vou fazer, né? Porque isso está muito relacionado a como você se vê na vida, a como você lida com as situações da vida, a como você estabelece uma relação com você mesmo. Eu costumo dizer que antes da gente entender o outro, antes da gente compreender o outro, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se compreender, a gente precisa saber o que acontece com a gente, que emoções são essas, por que eu estou sentindo esse tipo de emoção, por que eu estou me sentindo assim, por que eu me sinto hoje um pouco mais triste, por que eu estou irritada, né? Será que eu estou irritada porque eu queria dizer não e disse sim, vou lá, vou fazer para o outro, mesmo sem estar com o mínimo de vontade? Né? Isso acontece muitas vezes, na grande maioria com mães, né? Por quê? Porque carregam muitas vezes uma culpa, né? De ter que dar conta de tudo. Mas será que você tem que dar conta de tudo? Né? Essa é a pergunta que eu deixo. Porque seu filho vai ter que lidar também com as frustrações, né? Assim como nós adultos, né? E alguns ainda não aprenderam a lidar com as frustrações. Mas a gente precisa aprender a lidar com as frustrações da vida. Então, deixa ele lá no vácuo um pouquinho, né? E vai ser saudável para ele, porque ele vai aprender a desenvolver competências de relações humanas, de relacionar-se com o outro, de relacionar-se com ele mesmo. E você também. Isso vai ser positivo para ambos, não só para ele. Então, na quinta-feira, a gente vai estar conversando mais profundamente sobre isso. E aí, eu tenho deixado um link aqui na minha bio, vocês acessem, faça a sua inscrição para participar, vai ser super bacana, um evento que vai ser ao vivo, vai ser pelo YouTube e eu vou estar fazendo uma transmissão fechada, tá? Só quem tiver o link que vai poder participar, então não perca tempo, vai lá na minha bio ou então acessa conectesepsicologia.com.br, conecte-se com 2N, tá? CONNECTC, conecte-se, psicologia.com.br. Lá na minha bio, no Linktree, enfim, do Instagram, você vai poder acessar. E vai poder entender um pouco mais o que é isso, né? O que é essa dificuldade de dizer não, o que é essa possibilidade de dizer não de uma maneira tranquila, de uma maneira saudável para você e para o outro, criar repertórios, né? Ter, né, discurso, né? A gente precisa ter discurso, né? Para a gente, inclusive, ampliar possibilidade de diálogo, ampliar possibilidade de conversas dentro do ambiente familiar. O silêncio, eu volto a dizer, não representa saúde nas relações. O silêncio, ele é necessário, sim, em vários momentos, mas membros da família que não se comunicam não representa saúde emocional, não representa saúde mental, não representa saúde dessa dinâmica familiar. A gente precisa poder, porque quando a gente conversa, a gente tem a possibilidade de colocar para fora as nossas emoções, né? Mesmo que não seja talvez de uma maneira que a gente queira. A gente precisa, na verdade, desenvolver, né? A gente não vai, como é que se diz, de uma hora para outra, falar de tudo que a gente sente para uma pessoa, mesmo que seja dentro de casa, que a gente não está acostumada a falar. Mas você pode, isso é treinável, gente.
Isso é desenvolvível, né? Existe essa palavra, desenvolvível? Bem, se não existe, eu estou inventando agora. Mas você pode desenvolver isso, sabe? Porque às vezes o que acontece é que a maioria das pessoas acabam achando que vai ser um passe de mágica. Vai ser muitas vezes difícil no início, vai ser difícil no início. Mas vai ser possível você desenvolver isso, sabe? É possível você falar aos poucos, né, de maneira mais gradativa. E as pessoas vão começar a perceber que você está agindo de uma maneira diferente, que você está respondendo de uma forma diferente aquela situação que costumeiramente você respondia de uma outra forma. Então, o outro vai começar a mudar em relação a você. E às vezes a gente fica querendo muito, desejando muito que o outro mude primeiro, né? Que o outro faça de forma diferente. Mas e você? O que você está fazendo? Qual é a sua atitude diante das pessoas, diante das situações? Se você está o tempo inteiro falando, ok, tudo bem, mesmo quando não está tudo bem, o outro vai receber essa mensagem de tá tudo bem. Então, por isso que é importante você ser claro e verdadeiro. Às vezes, as pessoas não são verdadeiras porque tem medo de desagradar, né? Acha que vai ser rejeitado. E o quanto que, na verdade, é exatamente o oposto. As pessoas, elas querem que... É claro que tem aquelas e outras que acabam não aceitando bem, mas isso não é um problema seu, sabe? Se você está podendo dizer, se você está podendo ser claro, se você está podendo ser verdadeiro, é com você. Mas se o outro não está aceitando, aí já não é uma questão sua. É isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente se dói, a gente se milindra por conta do outro. E aí, aonde é o limite do meu e do outro, sabe? Aonde é o limite daquilo que eu estou estabelecendo como importante para mim e importante para o outro, né? Até onde eu me conheço e sei o que eu estou fazendo, tenho certeza de que o que eu estou fazendo é certo diante dessa pessoa, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara aqui, mas é por aí, né? E nessa aula de quinta-feira a gente vai estar falando mais sobre isso. A gente vai estar dando mais, aprofundando um pouco mais essas questões. E vocês podem, inclusive, deixar perguntas aqui no direct, deixar perguntas, até mesmo para eu estar respondendo lá nessa aula que vai acontecer quinta-feira. Mas mandem ainda hoje e amanhã, tá bom, pessoal? Que é para eu poder desenvolver aí, trazer uma resposta aí para vocês daquilo que a gente está tratando aqui, que é essa importância da gente poder dizer não nas nossas relações interpessoais, porque na maioria das vezes a gente está falando mais não para a gente do que para o outro, né? Acumulando e engordando emocionalmente, né? Desnecessariamente, tendo muita gordura nas nossas emoções. E às vezes a gente vai precisar fazer, às vezes não. Boa parte da nossa vida a gente vai precisar fazer até mesmo um detox emocional, né? Essa expressão do detox está bem alta. Mas a gente vai precisar fazer um detox emocional, né? E poder... para poder liberar aí, sabe? Limpar o nosso organismo, né? Limpar a nossa mente, limpar a nossa alma, sabe? Esvaziar um pouco de tudo aquilo que a gente já adquire no dia a dia, nas relações. Existem relações que são muito impregnantes, né? E talvez você esteja numa relação, e eu não estou falando só de relacionamento amoroso, não. Estou falando de relações como um todo, né? Relações que sufocam a gente ao ponto de a gente, por exemplo, não conseguir dizer não. E por que a gente se submete, né? Por que muitas vezes as pessoas se submetem a relações que são muito impregnantes? Qual é a tua responsabilidade nessa relação? Porque a maioria das vezes a pessoa até reclama porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Mas e você? Você está dando uma resposta para aquela pessoa que está fazendo com que ela te devolva, né? De modo que você fique ali vinculado, preso, né? E se sinta ali impregnado com aquela relação, né? Então,
Todos nós temos responsabilidades. Se a gente está com raiva do outro, e muitas vezes a gente não sabe nem porquê, mas a gente está ali o tempo inteiro sempre dizendo sim, adulando, bajulando, né? A gente tem responsabilidade nisso, né? Eu costumo dizer que relacionamentos são responsabilidades partilhadas, compartilhadas. Você tem 50% de responsabilidade nesse relacionamento, de como está esse relacionamento, é tua responsabilidade, 50%. E a outra parte também tem responsabilidade, 50%. É partilhado, 50% para cada. Então, não é só o outro, não é só com o outro, não é só, o problema é do outro, o problema é do outro, tá, ok, o problema é do outro sim, mas eu também tenho responsabilidade também, 50% nessa relação, né? Se tá ruim, qual é a minha responsabilidade? O que eu ando fazendo que tá sempre mantendo essa relação nesse contexto? Que tá sempre mantendo, né, esse sujeito aprisionado aqui nesse contexto junto comigo. Eu tô sempre ali junto com ele, né? Tô sempre ali, né, naquele reme e nunca sai disso. Por que nunca sai? Porque eu tô sempre fazendo a mesma coisa. E eu costumo dizer que se eu quero resultado diferente, eu preciso agir de maneira diferente, gente. Isso é fato. Não dá para eu querer resultados diferentes mantendo a minha postura sempre a mesma, sempre tendo os mesmos tipos de comportamento, sempre tendo os mesmos tipos de ações com relação ao outro, né? Como é que eu quero que o fulano me libere um pouco mais ou deixe a minha vida um pouco mais livre de tempo se eu estou o tempo inteiro atendendo essa demanda dele, me solicitando, me pedindo para realizar, é no trabalho, é em casa. Você pode fazer isso assim para mim? Você pode lavar a minha louça? Você pode, sabe? Você pode arrumar meu quarto? Você sabe? E aí eu tô sempre sim, sim, sim. Então eu não posso reclamar, sabe? Eu não posso reclamar de que eu estou sobrecarregado. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Fala aqui pra mim. Isso tá fazendo sentido pra vocês? Como é que tá aí? Como é que tá chegando essa informação aí pra vocês? Comenta aqui pra mim, que é pra eu poder saber se tá fazendo sentido, né? E se de fato, né, isso tá conectando aí com a experiência de vida de vocês, né? Enfim, ou a experiência de alguém que vocês conheçam, né? O fato é que essas coisas são muito comuns nas relações humanas. Obrigada, Dani! Muito obrigada. Mas o fato é que, de verdade, é muito comum. São coisas muito comuns do dia a dia, né? Coisas que, às vezes, são pequenas, né? E conforme o tempo vai passando, vai aumentando, sabe? E vai só acumulando, só acumulando. Aí a gente vai engordando, né? Daqui a pouco a gente está uma pessoa obesa emocional. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de expressão, mas existe, né? Obesidade emocional, um acúmulo de coisas ruins, né? De emoções ruins, de situações ruins, e a gente fica ali, né? Como é que se diz? Ruminando. A gente fica ruminando aquilo o tempo inteiro, ruminando e ruminando. E depois tem que fazer, passar a faca, cirurgia bariátrica. Como é que faz cirurgia bariátrica das emoções, né? Complicado, né? E do mesmo jeito que a gente tem a preocupação de cuidar do nosso corpo, do nosso físico, né? A gente também precisa ter essa preocupação de poder cuidar das nossas emoções, de poder cuidar do nosso emocional, né? Digamos assim, pensei aqui agora, fazer uma dieta emocional, né? De repente, né? A gente não evita muitas vezes comer gordura, a gente não evita muitas vezes vai só na saladinha, né? Vai lá naquele self-service e vai só na saladinha. Por que não fazer uma dieta emocional, né? De evitar pessoas tóxicas, de evitar... eu deveria ter colocado aqui, que eu ainda não sei, gente, fixar o tema aqui. Eu estou falando sobre essa questão do dizer não, viu, Gabriela? Do quanto que isso interfere nas nossas relações, nas nossas emoções.
do quanto que isso interfere na nossa vida, né, como um todo, né? Então é importante a gente poder dizer não. E aí, já quase chegando no final, eu tô falando do quanto que a gente se preocupa com o nosso físico, mas nem sempre a gente se preocupa com a nossa mente, né? A gente procura fazer dieta, né, para não engordar, mas a gente não faz uma dieta emocional para não engordar emocionalmente, né? E ficar com, como é que se diz? Ficar com coisas que vão fazer mal para o pro nosso organismo, né? No sentido emocional da coisa, né? Evitar pessoas que são tóxicas, pensamentos muitas vezes nosso mesmo, que a gente acaba guardando, né? A gente acaba acolhendo e deixando na nossa cabeça, deixando dentro da gente, e aí isso vai aumentando, isso vai criando... tomando mais forma, né? Porque os nossos pensamentos, eles são alimentados por nós, né? Somos nós que decidimos alimentar ou não. É muito interessante, porque eu vou falando e daqui a pouco eu estou em outros assuntos. Mas isso está tudo conectado a essa questão dessa possibilidade da gente poder dizer não, né? Da gente gerenciar as nossas emoções, da gente poder... desenvolver diálogo, da gente ter repertório na vida, porque muitas vezes essa dificuldade da gente dizer não é porque a gente não tem repertório. E vamos usar, se você é uma pessoa que gosta de se utilizar do seu humor, né? Se utiliza do seu humor. Se você é uma pessoa, respeitando a tua personalidade, sabe? E como eu falei no início, você pode se desenvolver. Se você não é uma pessoa muito dada, né, a ter até mesmo repertório, você pode trabalhar isso, você pode desenvolver isso. E é isso que a gente vai estar falando um pouco mais lá na aula de quinta-feira. Então, aproveita, né? Mais uma vez eu falo aqui, ó, para quem está entrando agora, se inscreve na aula conectepsicologia.com.br. Tem esse link também tá na bio e você vai poder se inscrever e participar da aula que vai acontecer quinta-feira, dia 12, às 20 horas, tá bom? Gente, eu já nem sei mais quanto tempo que eu tô aqui no Instagram, porque eu vou falando, porque é maravilhoso falar daquilo que a gente gosta, né? É muito bom, a gente perde até a noção do tempo. E o Instagram, ele não perdoa. Depois de um tempo, ele derruba a gente, ele tira a gente aqui do ar. Então, eu acho que são 60 minutos, né? E como faz quando... O Eduardo está me perguntando aqui, não sei se vai dar tempo de responder. Como faz quando as pessoas ficam se metendo na sua vida sem que você solicite? Isso é uma questão que você precisa pensar um pouco, né? Por que essas pessoas estão se metendo na sua vida, né? Porque, como eu falei, todo relacionamento é de responsabilidade dos dois, né? Das duas partes, né? Como é que a pessoa se posiciona diante desse outro que abre um espaço para que esse outro se meta na sua vida, né? Utilizando aqui a expressão ficam se metendo na sua vida. Porque como é que você se posiciona diante das pessoas? Não é você ser grosso, mal educado, não é você ser... não, mas você se posicionar diante do outro. Porque é de responsabilidade também dessa pessoa que está tendo a sua vida invadida, se posicionar de alguma maneira que evite ou que minimize essa invasão, né? Porque na verdade é uma invasão que acaba acontecendo, né? Se você não está permitindo, ou se você não está gostando, ou se você não está se sentindo à vontade, ou não está se sentindo bem com essa situação, provavelmente está sendo algo invasivo. Mas até que ponto você está permitindo essa invasão, né? Como você tem se posicionado diante dessa pessoa para que essa pessoa
se sinta no direito, né, digamos assim, de se envolver na sua vida, ou de dar pitaco na sua vida, ou de se meter, né, utilizando aqui a sua expressão, na sua vida, entende? Eu não sei se ficou claro, assim, se eu respondi, mas diz mais respeito a você do que a esse outro que está se metendo na sua vida, entende? E é assim em todas as relações, viu, pessoal? Como o outro age comigo diz mais respeito a mim do que a esse outro, entende? Porque sou eu quem respondo a esse outro. Sou eu quem alimento ou não aquele comportamento que esse outro está tendo com relação a mim. Tá dando para entender, pessoal? Tá fazendo sentido?